Não há como negar que cães levam muita alegria para uma casa, mesmo que eles façam muita bagunça. Nosso coração sempre amolece ao ver aquela carinha inocente. Eles são leais, inteligentes e extremamente carinhosos. Claro, cada um da sua maneira. E é essa lealdade que faz com que eles sejam heróis. Meu nome é Ivan Lima e por aqui você confere as histórias mais emocionantes de cães que salvaram a vida de seus donos. Durante a Segunda Guerra Mundial, Ginder, um cão da raça Terra Nova, foi um verdadeiro herói no campo de batalha. Ele literalmente serviu como membro do regimento Royal Rifles do Canadá, sendo responsável por 3 atos de bravura que salvaram a vida de seus companheiros humanos. Ginder e a equipe partiram para Hong Kong, com o objetivo de defender o controle britânico no local. No dia 8 de dezembro de 1941, um dia após o ataque à base de Pearl Harbor, Ginder ajudou a afugentar os soldados inimigos e tropas que tentavam avançar, além de proteger os aliados que estavam feridos. Em seu terceiro salvamento, uma granada inimiga foi jogada entre os soldados canadenses. O cão a pegou com a boca e correu até o lado inimigo, onde a granada explodiu e salvou seus companheiros. Infelizmente, Ginder acabou morrendo quando o explosivo detonou. Mas, se não fosse por ele, muitos dos seus aliados teriam sido vitimados naquele dia. Ele recebeu diversas homenagens por sua bravura inesquecível. Só que casos em que cães foram os heróis da história não precisam terminar sempre com uma tragédia. Veja essa história que aconteceu aqui no Brasil. Enquanto a mãe dormia, seu filho de 6 anos começou a ter uma convulsão em sua casa, na cidade de Ibaté, em São Paulo. Além de ter autismo, a criança também enfrentava uma doença degenerativa que possui um nome um pouco complicado, adrenoleucodistrofia. Mas, de acordo com a mãe, o menino nunca tinha tido uma convulsão antes. A história poderia ter tido um final triste se não fosse pelo cachorro da família, um Rottweiler chamado Chiron. Ele começou a agir de forma inesperada, latindo e arranhando a janela do quarto da mãe. Quando ela foi investigar, se deparou com o filho tendo uma convulsão. Por ser técnica de enfermagem, a mãe foi capaz de prestar os primeiros socorros no filho, antes de levá-lo ao hospital. Para ela, Chiron pressentiu toda a situação. E caso ele não a avisasse, talvez o filho dela não estivesse mais lá. Um caso semelhante aconteceu em Phoenix, nos Estados Unidos. Ao perceber que o seu dono estava tendo uma convulsão, o pastor alemão Burry foi capaz de lembrar de um treinamento que teve para situações como essa. Burry conseguiu chegar ao telefone e apertar, com os próprios dentes, uma tecla programada para chamar a emergência americana. Quando a ligação foi atendida, a pessoa do outro lado perguntou quem estava ligando e ouviu apenas o choro e o latido de Burry. A chamada foi rastreada e uma equipe de emergência foi encaminhada até o local, chegando em poucos minutos. Eles ouviram os latidos do cachorro e encontraram o dono dele, Joey Stoneacre, que passou 2 dias no hospital depois do susto. A polícia informou que nunca tinha visto uma situação parecida. Os oficiais também revelaram que Joey enfrentava algumas crises como essa por conta de um ferimento na cabeça que sofreu durante o serviço militar. Olha só, alguns cachorros até são treinados para ajudar seus donos de outras formas, em casos de crises de convulsão. Olha só, pegue o Coach como exemplo. Essa história ficou famosa na internet após sua dona, Jane Kinners, postar um vídeo com o treinamento dele. Jane sofreu uma lesão cerebral, o que faz com que ela passe por alguns episódios de convulsão, com o risco dela bater a própria cabeça no chão. Para ajudá-la, ela treinou o Coach para se posicionar abaixo da cabeça dela durante as crises, evitando possíveis ferimentos.
Enquanto isso, na cidade de Atlanta, o motorista de um carro furou o sinal vermelho e foi em direção a Dave Furukawa, que atravessava a rua com um filho de 4 anos. O homem na faixa de pedestres era deficiente visual e estava sendo guiado por Simon, um cão-guia da raça Boxer. Dave não lembra exatamente como aconteceu, mas os únicos que foram atropelados naquele dia foram ele e seu cachorro. Testemunhas que viram o acidente afirmaram que Simon deu um salto quando percebeu o perigo e empurrou o filho de Dave para longe da direção do carro. Também foi dito que, provavelmente, o menino não teria sobrevivido se não fosse pelo ato heróico do animal. Era possível perceber que Simon estava ferido, com alguns cortes e a perna quebrada, mas ainda assim ele ajudou Dave a retornar para casa. Após ter certeza de que o menino estava bem, Simon se deitou para descansar. O cachorro acabou falecendo em direção à clínica veterinária horas depois. Mas a família nunca se esqueceu do pequeno herói que salvou aquela criança. Agora, acompanhe a história de um labrador chamado Toby. A dona dele, Debbie Parkhurst, se engasgou com um pedaço de maçã enquanto comia a fruta em casa, lá no Texas. A mulher explicou que começou a perder o ar e bateu no próprio peito para que o pedaço de maçã se movimentasse e desobstruísse as vias respiratórias. Sem sucesso, Toby percebeu a situação e a empurrou para o chão até Debbie se deitar de barriga para cima. O labrador pulou várias vezes em cima dela até que o pedaço da maçã finalmente saiu do lugar e ela conseguiu respirar novamente. Depois do sufoco, Toby lambeu o rosto de sua dona para mantê-la acordada, pois ela estava demonstrando sinais de que iria desmaiar. Se não fosse pelo animal, Debbie poderia ter sofrido sérios problemas com uma asfixia. E se você acha que apenas algumas raças de cachorros podem ter instintos protetores, a história de Chief, um pitbull da Filipinas, provará o contrário. Essa raça é considerada uma das mais perigosas e violentas. Entretanto, pitbulls podem ser muito carinhosos, inteligentes e leais. Quando uma cobra invadiu a casa da dona de Chief e ameaçou ela e sua avó, o cachorro prontamente as defendeu. Chief agarrou a cobra com a boca e a sacudiu até matá-la. O problema foi que a cobra mordeu a mandíbula do cão, passando veneno para o organismo dele. Por estar próximo do cérebro do animal, o veterinário disse que era tarde demais. Chief passou seus últimos momentos ao lado da família, antes de ser enterrado como o herói que foi. Lá no condado de Blount, no Tennessee, um garoto chamado Caden Leet desapareceu no final de uma tarde de abril, logo após sair de casa para brincar. O ano era 2018 e ele tinha apenas 6 anos. Os pais não o proibiam de ficar sozinho porque Caden não tinha o costume de se afastar da casa sem pedir permissão. A família o descreveu como um garoto alegre e obediente que gostava muito de brincar com seus animais de estimação, de se divertir ao ar livre e, assim como toda criança da sua idade, adorava uma travessura. Os pais de Caden acharam que ele estava dentro de casa, mas, com o passar das horas, ele não apareceu. Eles decidiram, então, alertar imediatamente o xerife do condado. Os pais não queriam perder tempo, pois sabiam que o filho não tinha um casaco para mantê-lo aquecido no clima frio da época. Pouco tempo depois, o Departamento de Investigação do Tennessee emitiu um alerta de criança desaparecida e uma equipe de busca foi formada. Aproximadamente 100 socorristas foram mobilizados para vasculhar uma área de 2.000 acres de terreno montanhoso durante a madrugada. Com o passar das horas, a operação de resgate ganhou reforços de uma equipe da SWAT. Um helicóptero, grupos voluntários e até mesmo uma equipe de cães policiais. A comunidade local também ajudou os envolvidos no resgate, oferecendo água e comida enquanto as buscas continuavam. Para o alívio de todos, após 22 horas de procura,
Keydon finalmente foi encontrado. Ele estava a 800 metros de distância da própria casa, sem nenhum tipo de ferimento no corpo. Mesmo com todas as equipes que se mobilizaram, o posto de verdadeiro herói foi para Chula, o cachorrinho de Keydon. Chula esteve com o menino durante todo o tempo em que ele ficou desaparecido, mantendo-o seguro até ele ser resgatado. O vice-diretor do gabinete do xerife chegou a falar que o cachorro rosnou para os socorristas, à medida em que eles se aproximavam do menino. Chula permaneceu ao lado de seu dono durante toda a noite fria, como um verdadeiro e leal amigo. Sem dar maiores detalhes, a família declarou seus agradecimentos aos envolvidos e disse que tudo não passou de um susto. Por isso, não abandone seu cão. Muito pelo contrário, adote um. Quem sabe, no próximo vídeo eu posso estar contando a sua história. E para vocês, eu deixo um forte abraço. Fiquem em casa, hein? Até mais. Tchau.